Mais um Chá Comigo no Ar. Consultoria online. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos fazer uma consultoria online. E deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ok. Deixa eu ver aqui, ó. Essa foi a pergunta que me fizeram na consultoria online, tá? Meu cachorro tá com dificuldade de andar. O veterinário, né? Acho que deve ser disse, né? Sei lá, dose, que é displasia. Acho que deve ser disse. Ok? Então, nós vamos falar sobre esse assunto aqui um pouquinho. E a primeira coisa que eu pergunto para vocês é: vocês sabem o que é displasia? Eu coloquei, né, descadeiramento na hora que eu fui colocar para vir para a live, para ficar um vocabulário mais fácil, para que as pessoas entendessem. Muitas pessoas não sabem o que é o termo displasia. E eu quero saber se você que está aqui agora, assistindo essa aula hoje de consultoria online, sabe o que é displasia. Alguém sabe o que é displasia, gente? Bem, eu sempre falo, né? Quanto mais a gente interage e responde, mais a gente aprende. E não existe resposta errada, ok? E ninguém tem de saber o que é, ok? Então, o que acontece? O que é displasia? Eu vou explicar para vocês de uma forma geral, tá? Porque é em cima dessa consultoria online hoje que eu vou ajudar essa nossa seguidora. Displasia nada mais é desse descadeiramento, é quando os cães, eles têm um problema na parte óssea, no quadril, tá? Só imaginar na gente, no quadril, na região da coxa. Ou seja, é quando eu tenho uma deformidade em segurar o osso da coxa, que é o fêmur, de forma adequada no quadril. E aí esse animal tem muita dificuldade de andar pela parte de trás, ok? Então eu vou trazer para vocês aqui algumas imagens de alguns cães que podem ter essa doença, tá? Como um cachorro dessa menina é um cachorro de raça grande, eu não vou trazer para vocês as possibilidades de raças pequenas. Então eu vou trazer algumas raças aqui para vocês, tá? Por exemplo, pastor alemão, ou também pastor canadense, ou também pastor belga, ou melhor dizendo, qualquer cão pastor. É uma raça que é predisponente, ou seja, que pode vir a ter, tá? De uma forma geral, as raças grandes, em que tenha mais possibilidade da situação de obesidade, tem isso com mais facilidade. Outro muito comum aqui, por exemplo, ó, é o Bernese. Esse cãozinho é lindo. Também tem a mesma possibilidade de ter o mesmo problema, tá? Esse outro aqui, que é um famoso bezerrão, não sei se alguém já viu, o dog alemão. É um outro também pelo problema, até pelo tamanho. Ele é extremamente grande, esse cachorro. Esse cachorro pesa fácil 50, 60 quilos. Então, é muito grande, tá? E também pode vir a ter os mesmos problemas. Esse outro aqui é um que passa batido para as pessoas. Muita gente não sabe que esse cachorrinho aqui também pode ter, porque ele tem um porte menor. Mas esse cara também pode ter problema também, tá? Alguém sabe que raça que é esse cachorrinho aí? Ou não? Sim ou não? Quem sabe que raça que é esse cachorro? Sabe ou não sabe? Esse cachorrinho aí, gente, é o Bulldog inglês, tá? É outra raça também, muito comum também de vir a ter os problemas de displasia. Esse lindinho aqui, também, esse outro branquinho,
É o cão da montanha, né? Dos Pirineus. Também é outro que também pode ter. Um outro que é menos comum na nossa região. Esse aqui é extremamente comum, né? Que é o boxer. Muito conhecido na nossa região, né? Tem bastante boxer por aí. Tá? Também podem ter. Agora um que tem um em cada esquina, que muitos de vocês conhecem. É esse garoto chamado-se Golden, tal do Golden Retriever. Esse aqui é campeão de ter problemas, ok? Acontece muito. Outro também, o Rottweiler. Rottweiler é um outro cachorro também. Outro cachorro que tá muito sumido, que eu vi há um ano atrás, em que eu atendi já tem um tempinho, que eu não coloquei na lista aqui pra vocês, é o Doberman. Tá? O Doberman também é um cão que pode vir a ter displasia, tá? É um outro cão também muito comum com a mesma situação. Beleza? Deixa eu achar aqui quem mais que eu posso achar aqui pra vocês que eu trouxe de imagens. Deixa eu ver. Tem um outro cão que a gente dificilmente vê no nosso país, mas tem também, tá? Que é o São Bernardo. Outro cãozinho que tem, tá? E não se esqueçam que até os cães vira-latas dessas mesmas, todas as raças que eu estou passando para vocês também pode ter, ok? A questão do descadeiramento, que é a displasia. Tanto que eu trouxe até um em forma de vira-lata mesmo. Um vira-lata aqui de pastor alemão com labrador. Sim, tá? Também podem vir a ter o problema, ok? Então, nós temos uma listinha que são todas aquelas raças que eu falei para vocês. Labrador, Golden, pastor alemão, Rottweiler, Bernese, São Bernardo, dog alemão, bulldog, boxer e o cão dos Pirineus. Todos eles podem vir a terem a mesma situação do que foi colocado aqui que me pediram na consultoria online, né? E o cachorro, a primeira coisa que começa a acontecer quando ele está mais velho é justamente o que essa seguidora relatou. A dificuldade inicialmente de andar, tá? Essa dificuldade de andar, muitas pessoas têm a história de achar que é o seguinte: eu comprei meu cachorrinho no canil, ele já tem um diagnóstico, um certificado que na linhagem da família dele não tem, então ele não vai ter. Se isso acontece, né, de ter esse diagnóstico, acontece que as chances de se ter a doença, elas diminuem bastante. Mas entendam que se eu não cuidar de situações predisponentes que podem levar o animal a ter o problema, ele tem chances de ter o problema da mesma forma, ok? Então, é um assunto que muitas vezes as pessoas não veem. A gente vê que é uma aula, né, com uma consultoria que as pessoas às vezes não dão importância. Ah, o meu cachorro não tá velho, então não preciso preocupar. O meu cachorro não tem nada aparentemente, né? Eu não tenho um cachorro pequeno. E até as raças pequenas também podem vir a ter, tá? Só que tem 8 raças pequenas que podem vir a ter. Mas eu não vou trazer isso por causa da consultoria em cima desse assunto. Então, o que acontece, tá? Uma vez que já está no caso, igual essa seguidora falou, que já está tendo a situação, eu tenho que vir cuidando já dos sintomas. Eu já mudei de fase. Eu não consigo estar na fase só preventiva. Eu tenho que estar na fase preventiva, ou seja, eu tenho que cuidar para que isso não piore. E eu já tenho que entrar com a fase que eu chamo conservativa. O que seria a fase conservativa? É eu fazer, às vezes, uso de medicamentos, como anti-inflamatórios, medicamentos para dor, né? Para ajudar esse animal a se restabelecer mais um pouco aí
e ter uma qualidade de vida no processo. O Lobão, que é meu próprio cachorro, ele tem displasia conservada. E o que é displasia conservada? É o animal ter o problema, mas ele está conseguindo conviver de tal forma em que ele não está arrastando, de tal forma que ele não parou de andar, tá? Então, antes de falar das medidas preventivas, eu vou mostrar para vocês, aqui, bonitinho, para vocês aqui direitinho, a situação de como que é isso em termos de uma radiografia, só para que vocês consigam compreender um pouquinho a respeito, tá? Porque ficar só falando fica um pouco no ar, mas na hora que eu mostrar a imagem, vocês vão conseguir entender muito mais. Vai ficar muito mais fácil de ser observado e entendido o que acontece com esse animal. Beleza? Tá? Eu vou mostrar para vocês primeiro uma imagem do que é um cão que está normal, tá? Essa radiografia que eu tô mostrando para vocês é de um cãozinho que não tem a displasia, tá? Essas duas regiões que eu circulei de verde e estou colocando aí para vocês é a forma normal de como o osso da coxa, que é o fêmur, se encaixa junto com o quadril, tá? Então, essa é a forma normal com que acontece, beleza? E aí, ou seja, é assim, você vê que o ossinho tá ali encaixadinho na região. Parece que vocês não vão conseguir ter muita noção enquanto eu não colocar o segundo. Na hora que eu colocar a segunda imagem, vocês vão observar que tem diferença, ok? E se alguém não conseguiu observar a diferença, ou se conseguiu observar, fala assim, sim, eu consegui ver. Não, eu não consegui ver, ok? Essa aí é a imagem normal de ser observada, tá? E quando eu tenho a alteração de displasia, eu tenho essa outra imagem que eu estou mostrando agora para vocês, em que o osso não está assim juntinho, da mesma forma. Se vocês olharem, né, de baixo logo da minha imagem, vocês vão ver que tá fora, tá longe, né, não tá tão justinho, bonitinho. E do lado em que eu coloquei o círculo mais fininho vermelho, né, no telefone de vocês aí, do lado esquerdo, o osso tá totalmente solto. Ele não está o que a gente chama de articulado bonitinho dentro do quadril. Dá para conseguir ver isso através dessa imagem ou ficou muito difícil? Se alguém conseguir me dar alguma resposta, vai me ajudar. Deu para conseguir observar isso aí? Sim ou não? Me dizem aí se está conseguindo para conseguir entender. Ou se ficou difícil. A imagem que eu passei para vocês. Ó, eu vou, como eu sempre falo, eu vou confiando em quem vai me dando a resposta. Hein? Aqui já vai me dando a resposta em cima de quem vai me dando, que eu vou baseando e vou continuando explicando para vocês, tá? Então, no final das contas, essa situação da imagem aí é o que seria que a gente chama de displasia, tá? Agora, isso aí, gente, como muita gente acha que, meu cachorro tem um diagnóstico, não precisa assistir essa live, ela não é importante. Será? Eu vou levantar coisas para vocês que fazem com que um cão, que mesmo que tenha um diagnóstico do canil, né, como se ele não tenha possibilidade de ter a displasia, ele também pode ter, ok? E o que pode acontecer nessa situação? Um dos fatores que mais complica para que um cão tenha essa situação desse descadeiramento chama-se a obesidade. Por isso que eu sempre falo e eu bato sempre com vocês aqui
na parte preventiva para vocês que a alimentação, o que esse cachorro come, a frequência, a quantidade dos petiscos influencia, igual eu dei uma aula para vocês sobre parte intestinal, né, os pilares da saúde ontem, influencia da mesma forma que eu nas questões articulares, tá? Então, o que acontece? Se esse cachorro estiver obeso, vai influenciar. Se esse cachorro tiver uma atividade física excessiva, eu corro 10 quilômetros todo dia, o cachorro também vai ter que correr. Sério? Será? Entendeu? Ele pode correr muito bem com 3, com 4, com 5 anos, com 7, com 9, com 11. A coisa muda. E uma coisa que tem que ser entendida é que toda vez que eu tenho uma situação desse desgaste ósseo, uma coisa que é muito importante é: não adianta eu pensar em querer cuidar do meu cachorrinho, de todas as raças que eu mostrei para vocês as fotos aqui, apenas quando eu tiver o problema. O ideal é que seja cuidado antes do problema acontecer, porque aí eu consigo trabalhar na parte mais preventiva, que eu já expliquei para vocês, do que só na parte conservativa. Porque se eu esperar ter, igual a menina me mandou aqui, ó, vou trazer aqui para vocês novamente, ó, que ela me mandou a pergunta aí, ó. Se eu deixar chegar na parte que já está tendo dificuldade de andar, eu tenho que atuar na parte preventiva, mas eu já tenho que começar a conservar, já tem dor. Um medicamento que pode ser feito para ajudar na questão de dor aqui, simples, que todo mundo tem em casa, é a própria dipirona. A dipirona, já que de 12 em 12 horas, nos quadros iniciais, junto com cuidados alimentares e até ver a possibilidade de torná-la real, de emagrecer esse cachorro, vai fazer com que fique mais fácil desse cachorro conseguir conservar o problema que já existe. Entendeu? Então, é muito importante para isso. Quando o animalzinho tá lá novinho, questão de prevenção, eu comprar um cachorrinho que já tenha uma chance de não ter, né, que tem um pedigree lá que fala que não tem, é uma situação. Mas no caso aqui, já é um cão que já está adulto, já é um cão que está com 10 anos, entendeu? Acho que era 10 anos mesmo que ela havia me relatado. E simplesmente ele já tem dificuldade de andar. Então não adianta eu ficar pensando agora, quando eu comprar, eu vou comprar com um que tenha linhagem de não ter livre da displasia. Mas se esse animal ficar obeso, não vai adiantar ele ser livre da displasia. Outra coisa em que as pessoas esquecem e que é muito importante, chama-se subir e descer escadas constantemente. A pessoa tem um animalzinho, muitas escadas, e o cão sobe e desce à vontade. Vai complicar os problemas articulares? Vão, tá? Não adianta falar que não vai, porque vai. Então tem um conjunto de coisas. Um exemplo simples, a minha casa não tem, eu tenho uma labradora, não preciso preocupar, ou eu tenho um golden, não preciso preocupar, porque na minha casa, lá eu não preciso preocupar, entendeu? Porque ele fica dentro de casa. Aí ela fica dentro de casa e fica igual esse golden aqui, ó, obeso. Mas ela sobe na cama e desce da cama. E aí? O subir e descer da cama vai ajudar a trazer o problema articular futuramente? Sim. Tá? Então, aquela história é o seguinte. Mas meu cachorro agora não vai viver, eu não posso deixar ele subir ou descer. Eu falo que se você fizer uma rampa na beira da cama para o seu cachorro, pode parecer exagero o que eu estou dizendo para vocês. Vai trazer bons frutos na hora que esse animalzinho estiver mais velho. Ok? Então, a forma preventiva, ela é extremamente importante lá atrás e antes. Então, uma vez que essa seguidora já se encontra com aquele problema que eu mostrei aqui para vocês, ela já vai ter que fazer o quê? Tá com dificuldade. Ela tem que emagrecer esse animal, fazer uma atividade física moderada, parar.
É isso mesmo, não é evitar, não. Evitar é um pouquinho. Parar por completo, principalmente de descer escadas. Ou subir escadas de forma moderada é interessante, tá? Vai ter que realmente fazer uso de medicamentos para dor e anti-inflamatório. Um anti-inflamatório, por exemplo, veterinário, muito interessante para essas situações, por exemplo, é o Meloxivet, por exemplo. Ou, por exemplo, o Maxican, né? Veterinário, tá? Nada de uso humano. São super interessantes que conseguem fazer um bom efeito aí, às vezes por um período, mas eu digo que não por uso contínuo. Aí sempre me perguntam, mas e aqueles medicamentos, aqueles suplementos específicos para articulação de condroitina e blá, 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 blá. Os específicos, eu falo que fazer por um período pode ajudar, tá? Mas o mais importante é eu não agravar o que já existe. Isso é que tem que ser entendido. Se eu agravar o que já existe, nada que eu fizer vai ter um efeito tão bom num sucesso desse animal ser conservado. Ok? Então, é isso que tem que estar atento. Então, vou trazer novamente a imagenzinha, só para conseguir fechar aqui com vocês, que isso aqui são a articulação normal de um cãozinho que não tem displasia, tá? Vou pôr a imagem novamente para que você consiga compreender. E essa outra imagem é a imagem de um cachorrinho que já se encontra com o problema, tá? Entendam que um cão com situações de displasia podem ser conservadas e viver por anos? Sim, desde que façam as coisas adequadas para ele e junto com as partes preventivas. Ok? Gente, hoje para poder falar sobre esse assunto, era isso que eu tinha que trazer para vocês, tá? Eu quero só dar um alerta para vocês, para quem até esteve por aqui, cães pequenos também podem ter. Eu só vou dar a listinha dos cães mais comuns que possam ter quando, né? Mesmo sendo de raças pequenas, como por exemplo o Pug, o Lhasa, Chihuahua, o York, o Dachshundzinho e até o Bichon Frisé, tá? E o Shih Tzu. Eu falei o Shih Tzu? Acho que falei, né? Essas são as raças mais comuns, pequenas, que também podem vir a ter. Mas, principalmente, não é por uma situação genética, como alguns cães adultos, né, de raças grandes. Mas eles podem vir a ter os problemas adultos, principalmente na hora que eles estão idosos, por conta da obesidade, tá? Porque os cães obesos pequenos também podem vir a ter problemas. E de forma desnecessária, a questão da obesidade, a questão de subir ou descer de uma cama o tempo todo, podem levar a problemas articulares, mesmo quando não chegam realmente a ser até uma displasia. Tá bom? Ok, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Me desculpe um pouquinho ter atrasado, mas é que eu queria trazer pelo menos a foto dos cães grandes e eu tive um problema aqui no meu Instagram para acabar de organizar aqui para eu trazer para vocês. E é muito interessante saber disso, porque eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que tem um Golden, ou um Pastor, ou um Rottweiler, alguma raça grande. E as pessoas têm que entender que desde adulto, desde que está criança, desde que está filhote, eu já tenho que ter medidas cuidadosas e preventivas para que esses animais não tenham a displasia, tá? E ajuda muito para eles, tá bom? Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá bom? Hoje tá um dia lindo aqui, maravilhoso, com um sol maravilhoso. Que vocês tenham uma tarde abençoada por aí. E que a energia que existe em Deus, em mim, chegue até você e traga um dia esplêndido para você por aí, tá bom? Eu vou deixar essa live um pouco no ar por aqui, tá? Até o final da tarde. Então, se você conhece alguém que tem alguma dessas raças grandes que vocês conhecem e que eu falei aqui, né? Aproveitem e compartilhe a live. As pessoas muitas vezes não sabem que elas podem cuidar dos cães dela em 90% dos problemas antes do veterinário. E esse é meu objetivo,
fazer com que você possa cuidar do seu cachorro de uma forma mais fácil, mais barata e ajudar outras pessoas ao seu redor, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.